seguinte: será que tem muçulmano médium? Uma questão que eu nunca tinha pensado. Claro que tem. Muhammad, que foi o iniciador do islamismo, a quem nós chamamos de Maomé, ele tinha 40 anos de idade quando ele foi atraído para uma caverna. Nesta caverna ele teve uma visão, a visão do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel começou a passar para ele poemas, versos. E essa conexão de Muhammad com o poeta, com o anjo, fazia com que Muhammad recitasse os versos que eram oferecidos nessa caverna. As pessoas começaram a ir para ouvir os versos recitados pelo profeta. Elas se sentavam e ficavam esperando o momento do transe, no qual Muhammad, no transe, promovia exatamente a condição de trazer as mensagens para os homens. Ele era analfabeto e, portanto, não pôde escrever nada do que ele recebia. E os poemas que ele recebeu ficaram apenas na memória das pessoas que ouviram. Após a desencarnação do profeta, os seus sucessores no comando do islamismo, chamados de califas, acharam que seria interessante que esses poemas que o Muhammad teria recebido fosse colocado num papel, fosse transformado de poesias que eram recitadas em textos escritos. E eles começaram a procurar as pessoas que ouviram as poesias. E diziam: você ouviu? Eu ouvi. Então recita para mim a poesia. As poesias eram recitadas e elas foram passadas para o papel. E isso é que se chama Corão Sagrado. O Corão nada mais é do que as poesias recebidas por Muhammad sob inspiração do anjo Gabriel e que foram guardadas na memória dos seus ouvintes e depois transferidas pelo papel pelos califas. Ora, isso não é mediunidade, não? E não é só ele, outros mais existem. Nós temos hoje dentro do islamismo uma corrente que é a corrente Sufi, que é uma corrente muito comum na Turquia, aqueles homens que usam aquele chapéu comprido assim para cima, que usam uma roupa que é como se fosse uma saia rodada, que ficam girando, os chamados derviches. Eles giram com uma mão virada para cima e uma mão virada para baixo. Não dá para ver que eu estou com uma mão é virada para cima, outra para baixo. E eles começam a rodar. Eles rodam. Entram em transe rodando, roda. Quando terminam de rodar, eles não estão tontos. Não me pergunte como é que eles fazem isso. Mas é um processo mediúnico. Eles entram em transe ali. E os sufis são de uma sabedoria, são de uma sublimidade, são de uma grandeza espiritual extraordinária. Eles têm conhecimentos espirituais extremamente profundos sobre vida, sobre imortalidade, sobre reencarnação. E são uma corrente muçulmana. E, evidentemente, não existe nenhuma religião na Terra que não tenha surgido através de fenômenos mediúnicos. Todas, sem exceção, são fruto de fenômenos mediúnicos que geraram as suas existências. E até hoje, quando um imã faz uma pregação, quando um imã produz alguma coisa, nossa, que coisa extraordinária que ele faz. Nós temos só para terminar, nós temos um grande nome do islamismo chamado Ali ibn Tabli. Ali ibn Talib, se não me engano. Ali era sobrinho do profeta, era sobrinho e genro. O que Ali escreveu sobre o perdão, você não acredita, Rubens. Ele diz assim: Senhor, me inspira para que eu seja forte. Traz força para mim,
a fim de que eu seja capaz de perdoar a todos os que me machucam. Porque enquanto eu não perdoar a todos os que me ferem, eu sou fraco. Eu só serei forte quando o perdão alcançar a profundeza da minha alma. E eu conseguir assim perdoar a todas as criaturas. Senhor, me dá a força de poder acreditar em tudo que tu fazes, porque enquanto eu duvidar de uma ação tua, eu sou fraco. Eu só serei forte quando eu não duvidar de nada, quando a minha fé for uma fé que afronte. Então, assim, é de uma sabedoria. Ele tem um livro que é estudado como sendo o suprassumo da filosofia. E as obras de Ali, indiscutivelmente, são obras inspiradas pelo mais alto. São sublimes demais os ensinamentos contidos na literatura muçulmana escrita por Ali, o imã.